Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e nessa aula a gente vai juntar tudo o que você aprendeu até agora. A gente vai colocar no mesmo circuito gerador, receptor e resistor, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, eu quero começar falando com vocês sobre o resistor. Se a gente olhar ali na figura, fica bem fácil a gente localizar aonde está o resistor que está aqui para a gente, tudo bem? Bom, no resistor, a gente aprendeu que usa a relação para achar DDP como sendo V igual a R vezes I. Agora, pessoal, eu quero dar uma olhada com vocês nesses dois elementos que a gente tem aqui, para a gente descobrir bem certinho qual é a função de cada um deles no circuito. Primeiro, uma coisa é certa, um deles vai ser gerador, o outro vai ser receptor. E como que a gente reconhece isso? É só a gente olhar pela polaridade. Lembra que a barrinha maior é o polo positivo e a menor é o polo negativo. Nos dois, tá certo? Agora, como eles estão com polaridade contrária, ou seja, o positivo de um está ligado ao positivo do outro, é certo que um deles funciona como gerador, o outro como receptor. Agora, com as informações que eu dei ali para você, a gente não consegue saber quem é quem. Agora, se a gente tiver, por exemplo, a seguinte informação, que a força eletromotriz 1 é maior que a força eletromotriz 2, aí fica fácil, né? Aí a gente vai chegar na conclusão que o 1 é o gerador e o 2 é o receptor. E como que a gente chega a essa conclusão? Porque não dá para a gente gerar uma tensão menor do que a que vai ser consumida. Então, sempre a maior é a do gerador e a menor é a do receptor, tá certo? Agora, as equações também são bem parecidas. V que é DDP igual a E. Num deles vai ser menos R vezes I, no outro vai ser mais. E aí, para a gente não ficar na dúvida, eu vou relembrar com vocês uma forma que a gente tem de lembrar qual é o sinal que a gente vai usar, tudo bem? Bom, no caso do gerador, a gente sabe que quem gera vai gerar e vai fornecer para os outros. Quem fornece fica com menos, tudo bem? E o receptor recebe. Quem recebe fica com mais. E aí você tem ali então as equações do resistor, do gerador e do receptor para calcular a DDP, a diferença de potencial, tá bom? Agora eu quero relembrar com vocês como é o gráfico de tensão por corrente de cada um desses elementos do resistor, do gerador e do receptor. Bom, para a gente descobrir isso é bem fácil, olha só. Primeiro, o gráfico do resistor. Se eu colocar zero na corrente, independente do valor da resistência, a DDP vai dar zero. Então, se um é zero, o outro é zero, eu sei que o gráfico começa a dar origem. Então, a gente já sabe aonde o gráfico começa e, a partir dali, a gente sabe que a gente tem ali uma reta crescente, tá bom? Agora, no caso do gerador, dá uma olhadinha na equação. Se eu colocar zero no lugar da corrente, esse termo some e o valor da DDP é o valor da força eletromotriz. Vou colocar um valor aqui qualquer, como sendo o valor da força eletromotriz. Agora, para outros valores de corrente que não o zero, a gente sabe o seguinte, que a gente tem um sinalzinho de menos aqui na equação. Isso significa para a gente que eu vou ter aqui uma reta decrescente, tudo bem? Então esse é o gráfico tensão por corrente do nosso gerador. E relembrando, no caso do receptor, vamos lá na equação, vamos colocar o zero no lugar da corrente, vai sobrar aqui a DDP, é a força eletromotriz do receptor, ou força contra-eletromotriz. Então tá para a gente aqui o valor do E, tá certo? Agora, vamos pegar para outras situações onde a corrente não é zero. A gente tem uma equação onde a gente vai sempre somar R vezes I. Ou seja, vai dar para a gente ali uma reta crescente. Então é importante que você saiba distinguir um gráfico do outro também. Agora, uma outra coisa importante da gente saber é como achar a intensidade da corrente elétrica. Olha só, por enquanto, a gente aprendeu essa expressão aqui, que é E dividido pela resistência externa mais a resistência interna. Mas isso a gente viu quando era um circuito onde tinha só gerador e resistor. Agora não. Agora eu tenho no mesmo circuito resistor, gerador e receptor. Bom, vai ficar muito parecido. Na verdade, o que a gente tem que fazer é o quê? É levar em consideração a força eletromotriz dos dois, do gerador e do receptor. Então a gente vai fazer uma adaptação nessa equação. A gente vai dizer que a intensidade da corrente elétrica é igual a
força eletromotriz do gerador e a força eletromotriz do receptor. Agora presta atenção, como o gerador ele fornece energia, o receptor está consumindo energia, o fato dele estar consumindo vai fazer com que a gente coloque um sinal de menos aqui, tá bom? Agora lá embaixo a gente vai somar sim a resistência externa com a resistência interna do gerador mais a resistência interna do receptor. Poxa, Coelho, mas como é que eu faço se eu tiver mais de um gerador, se eu tiver mais de um receptor, se eu tiver mais de um resistor? De cada um deles, você vai simplesmente achar o valor equivalente e vai substituir ali na equação, tá bom? Então é bem simplesinho. É a mesma equação que a gente já sabia usar, só que agora a gente vai levar em consideração o quê? O receptor também. Nossa, Coelho, parece difícil. Não, não é difícil não. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar isso que a gente acabou de falar, que nada mais foi do que uma revisão, para resolver dois exercícios bem importantes, tá certo? No primeiro exercício eu coloquei o seguinte. A figura a seguir apresenta um circuito com um gerador, um receptor e um resistor. Determine o sentido e a intensidade da corrente elétrica. Opa, você percebeu que eu pedi para você ali, não só o valor, eu pedi o sentido e a intensidade da corrente elétrica. Então, primeira coisa, vamos determinar o que foi pedido ali, o sentido da corrente elétrica. Quem manda a corrente para o circuito é o nosso gerador. Então, a gente primeiro precisa descobrir se a gente tem dois geradores, se tem um gerador e um receptor. Vamos lá para a figura, então? Aqui está claro para todo mundo que é um resistor. Agora, dos outros dois elementos, eu tenho um elemento aqui em cima e eu tenho um outro elemento aqui embaixo. E eu preciso definir se eu tenho, então, dois geradores ou um gerador e um receptor. E como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai olhar para a polaridade. A gente sabe que a barrinha maior é o polo positivo e a menor é o negativo. Mesma coisa aqui embaixo, positivo e negativo. Aí, a gente vai comparar os valores de força eletromotriz. Se a gente der uma olhada lá na parte de cima da figura, a gente vai encontrar que a força eletromotriz é 40 volts. E lá embaixo é 100 volts. Conclusão que a gente tira. Esse daqui, pelo fato de ter força eletromotriz maior, é o gerador. E esse aqui, pelo fato de ter força eletromotriz menor, é para a gente o receptor. Tudo bem? Então, pelo fato desse elemento aqui ser o gerador, a gente sabe que é ele que manda a corrente para o nosso circuito. Então, a gente conclui que o sentido da corrente elétrica é sempre saindo do polo positivo do gerador. Então, está aqui a nossa intensidade da corrente elétrica I. Então, pessoal, olha só, ele perguntou para a gente o sentido da corrente elétrica e a gente tem que responder. Vamos anotar o seguinte, então, que o sentido da corrente elétrica, olha lá para a figura, a setinha vai fazer com que essa corrente gire no sentido contrário aos ponteiros de um relógio, ou seja, é o sentido anti-horário, tudo bem? Dessa forma que você vai responder, então. Agora, a intensidade da corrente elétrica, o valor dela, vamos lá? I é igual a... Lembra o que a gente falou antes? É a força eletromotriz. Mas como eu tenho um gerador e um receptor, eu tenho que pegar a do gerador e subtrair a do receptor. Por quê? Porque um está gerando energia, o outro está consumindo. Em outras palavras, a gente pode dizer que um deles está entregando 100 volts para o circuito, o outro está gastando 40 desses 100 volts, tá bom? Seguindo, dividido pela soma das resistências elétricas, que é a resistência externa, que vale 8, mais a resistência interna do gerador, que é 2, mais a do receptor, que também é 2. Agora, as resistências internas têm que ser iguais? Não, elas não têm que ser iguais não, tá? Por acaso elas foram iguais nessa situação. Seguindo, então a intensidade da corrente elétrica é igual a 100 menos 40 vai dar para a gente 60, dividido por 8 mais 2 dá 10, mais 2 dá 12, e aí a gente chega que a intensidade da corrente elétrica é 60 por 12, vai dar 5 amperes. Essa é a resposta que a gente estava procurando, tudo bem? Então não tem nada demais. A gente vê aquele que tem maior força eletromotriz, ele vai ser para a gente o gerador. A corrente sai pelo polo positivo do gerador. E na hora de achar a corrente, a gente faz força eletromotriz dividido pela soma das resistências normal.
Só que a força eletromotriz eu tenho que pegar o quê? A do gerador e descontar a do receptor. Só isso, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então em mais uma questão. Exercício 2 caiu na prova da Universidade Federal de Santa Catarina. No circuito a seguir representado, temos duas baterias de forças eletromotrizes E1 9V e E2 3V, cujas resistências internas valem 1 ohm cada uma. São conhecidos também os valores das resistências R1, que é igual a R2, que vale 4 ohms, e R3, que vale 2 ohms. V1, V2 e V3 são voltímetros e A é um amperímetro, todos ideais. Seguindo, pessoal, eu anotei para vocês ali os valores das forças eletromotrizes, das resistências internas e das resistências externas. Olha lá o que ele fala no item 1. A bateria E1 está funcionando como um gerador de força eletromotriz e a bateria E2 como um receptor ou gerador de força contra-eletromotriz. Vamos dar uma olhada ali? Pessoal, olha só. Na figura, vamos localizar as duas baterias. A gente tem uma delas aqui em cima de força eletromotriz E1 e a outra aqui embaixo de força eletromotriz E2, tá certo? Agora, se a gente observar, o polo positivo de uma está ligado ao positivo da outra. Então é certo que uma delas vai se comportar como gerador e a outra como receptor. Agora, se a gente olhar nas informações que foram passadas, E1 vale 9 volts e E2 vale 3 volts. Lembra que a gente aprendeu que a força eletromotriz do gerador tem que ser maior que a força eletromotriz do receptor? Portanto, tá certo o que ele falou, né? E1, como tem maior força eletromotriz, está funcionando para a gente como um gerador, e E2 está funcionando para a gente como um receptor, tá certo? Ou gerador de força contra-eletromotriz, tanto faz. Aí, como é uma questão do tipo somatória e o item 01 está correto, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar para vocês aqui então o item 01, que a gente vai somar com os outros itens corretos para depois poder ter a resposta final da questão. Item 2. A leitura no amperímetro é igual a 1 ampere. Pessoal, vamos localizar lá na figura o amperímetro. Ele está aqui, ó. Pelo amperímetro vai passar a corrente total do circuito. Para passar a corrente total, a gente viu agora há pouquinho que a intensidade da corrente é dada pelo quê? Força eletromotriz do gerador e do receptor, então uma é 9, a outra é 3. E detalhe, como um gera, o outro consome energia, a gente vai subtrair. Dividido por Rzão, o Rzão tem que ser para a gente a resistência equivalente das resistências internas. Mas por que agora você está falando resistência equivalente? Porque eu tenho uma resistência externa, mais uma e mais uma, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar e vou trocar esse circuito aqui por um outro que eu vou desenhar. E por que eu vou desenhar um outro? Tá vendo essas duas resistências elétricas aqui, ó, R1 e R2? Elas são associadas em paralelo, tudo bem? Então eu vou substituir as duas por uma só. Vou colocar para vocês aqui então a imagem, onde no lugar de R1 e R2 eu já coloquei ali o chamado R12, tá bom? Então o que eu vou fazer? Antes de partir para essa resistência equivalente, vamos achar o valor de R12 e depois a gente evolui. Vou fazer o que então? Vou tirar essa equação daqui, hein? E quero anotar com vocês que o R12, que é a resistência equivalente desses dois em paralelo. O que a gente aprendeu lá na aula de associação em paralelo? A gente aprendeu que eu posso calcular o equivalente fazendo o produto dividido pela soma R1 mais R2. Então o R12 vai dar para a gente, olha só, é R1 vezes R2. Como os dois valem 4 ohms, fica 4 vezes 4. Dividido pela soma, a soma é 4 mais 4. Vamos lá? 4 vezes 4 é 16. 4 mais 4 é 8. 16 por 8 vai dar para a gente 2 ohms, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui para vocês na figura que esse R12 vai dar 2 ohms. E agora sim, a gente vai calcular a intensidade da corrente elétrica fazendo, vamos lá? Força eletromotriz do gerador menos a do receptor, dividido pela resistência equivalente do circuito, mais a resistência interna do gerador, mais a do receptor. Mas aqui embaixo não tem que ser menos a do receptor, não, né? Porque eu estou calculando a resistência equivalente. Pessoal, seguindo então.
corrente elétrica é igual a força eletromotriz do gerador, a gente sabe que é 9 volts, menos a do receptor, que é 3. Agora, eu queria que você desse uma olhada comigo nessa resistência equivalente que eu vou achar aqui. Ó. Eu tenho o resistor R12, que está aqui representado para vocês, e se a gente observar, ele vai estar em série com o resistor R3. Como é que você sabe que vai estar em série? Porque toda a corrente que sai do gerador vai passar pelo resistor R3 e depois vai passar pelo resistor R12. E como eles estão percorridos pela mesma corrente, eles estão em série. Por isso que a resistência equivalente vai ser a soma desse R12 com o R3. O R12 a gente acabou de calcular, ele vale 2. Mas a resistência R3 foi dada para a gente, ela vale 2 ohms. Então vamos anotar aqui, ó, mais 2. Mais a resistência interna do gerador. Gente, foi dado que as duas resistências internas valem 1 ohm cada uma. Então 1. Mais a resistência interna do receptor, que também é 1. Com isso, a gente chega que a corrente elétrica é igual a 9 menos 3 dá 6. Aqui na parte de baixo, 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, mais 1 também dá 6. E a corrente vai ser 1 ampere. Está aqui a resposta que a gente estava procurando. E se você observar, é exatamente o valor que ele perguntou. Bom, como o item 02 também está correto, eu vou colocar aqui em cima mais 02, para a gente depois chegar no nosso gabarito. Item 4. A leitura no voltímetro V2 é igual a 2 volts. Pessoal, para tudo e olha para cá para o que eu vou te falar. Você tem que olhar lá para o voltímetro V2. Você tem que ver aonde que ele está ligado. Ele está ligado nesse E2 aqui. E a gente viu antes que o E2 ele é um receptor, tudo bem? Então, como ele está ligado no receptor, a gente vai anotar o seguinte, que a DDP2 é dada por E mais R vezes I. Por que você escolheu essa equação mesmo? De novo, pessoal, olha só. Porque essa equação é a equação do receptor, como a gente revisou no início da aula, e o V2 ele está ligado ao receptor. Então, eu vou usar os dados do receptor, ou seja, aqui é E2 e aqui é o R2. Seguindo, então, a DDP V2 é igual a força eletromotriz E2, ela vale 3 volts, mais a resistência interna R2 foi dada para a gente que é 1 ohm, e a corrente elétrica I, a gente calculou no item anterior. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado aqui para a gente que a corrente elétrica I é igual a 1 ampere, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar com a nossa conta. Corrente 1 ampere. Seguindo, pessoal, a gente chega aqui, então, que V2 é igual a 3 mais 1 vezes 1 é 1, e a leitura no voltímetro V2 é igual a 4 volts. Essa é a resposta que a gente estava procurando. E se você observar, ele colocou ali 2 volts, então está errado. Detalhe, pessoal, deixa eu te contar uma coisa. Essa é a equação do receptor. Imagina se a gente tivesse aqui, ó, ao invés de colocar mais, tivesse colocado menos, que é a equação do gerador. Daria 3 menos 1, que é 2, daria a resposta que ele perguntou. Viu que maldade? Mas a gente não pode errar a equação, tudo bem? O receptor, quem recebe, fica com mais. Por isso que a gente usou o sinal de mais aqui. Bom, o item 4 está falso. Como ele está falso, a gente não vai anotar no nosso somatório. E antes de continuar, eu só vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado aqui que a leitura do voltímetro V2 é igual a 4 volts. Seguindo, pessoal. Item 8. A leitura no voltímetro V1 é 8 volts. Pessoal, vamos lá para a figura e vamos descobrir aonde que o voltímetro V1 está ligado. Ó, ele está ligado aqui no E1, ou seja, no gerador. Por isso, na hora de calcular a DDP V1, eu tenho que usar a equação do gerador, que é E menos R vezes I, tá? Vou deixar anotado aqui com vocês, então, que eu escolhi a equação do gerador, porque o voltímetro V1 está ligado no gerador. Então, eu vou usar aqui E1 e aqui R1. Seguindo, então, a leitura no voltímetro 1, a DDP1. Força eletromotriz lá do gerador é 9, menos da fórmula, resistência interna que é 1, vezes a corrente que é 1. E aqui a gente vai encontrar, então, que a leitura do voltímetro V1 é 9 menos 1 vezes 1 é 1. A leitura do voltímetro V1 é 8 volts. Essa é a resposta que a gente estava procurando nesse item
E foi exatamente o que ele perguntou para a gente, tudo bem? Como o item 8 está verdadeiro, eu vou colocar aqui na nossa somatória 0,8 e também vou deixar anotado aqui em cima para a gente que a leitura no voltímetro V1 foi igual a 8 volts, tá bom? Item 16. A leitura no voltímetro V3 é igual a 4 volts. Pessoal, vamos dar uma olhada primeiro aonde está o voltímetro V3. Ele está aqui. O voltímetro V3 está ligado em paralelo com os dois resistores. E detalhe, lembra que a gente tinha substituído esse circuito inteiro por esse que está aqui? É a mesma coisa do que se a gente pegar e trocar então os resistores 1 e 2 por um único resistor R12 e em paralelo com ele está ali o nosso voltímetro V3, tudo bem? Ligado aqui. E por que a gente fez isso? Porque a gente já sabe o valor da corrente total, que é 1 ampere, e pelo resistor equivalente é que vai passar aquela corrente total. Bom, como é um resistor, na hora de achar V3, a gente vai usar a equação R vezes I, como a gente revisou no começo da aula. A gente vai usar essa equação de novo, porque a gente está falando de um resistor, tá bom? E a resistência elétrica que eu vou usar, olha só, o V3 está em paralelo com o R12, então aqui eu vou usar o R12. Seguindo então, a leitura do voltímetro V3 é R12, a gente calculou lá no segundo item que vale para a gente 2 ohms, vezes I, que é a intensidade da corrente elétrica, que a gente calculou também, vale para a gente 1 ampere. Então, eu vou substituir para vocês aqui 1. E com isso, a gente chega que a leitura do voltímetro V3 é igual a 2 volts e não 4 volts, como ele perguntou para a gente. O item 16 está falso, por isso a gente não vai colocar o item 16 aqui no nosso somatório. Seguindo, pessoal. Item 32. Em 1 hora, a bateria de força eletromotriz E2 consome 4 watts-hora de energia. Opa, peraí. A gente aprendeu que energia é potência vezes o tempo. O tempo foi dado para a gente, porque ele disse ali para a gente, nesse item, em 1 hora. Então, a gente sabe o tempo. Detalhe, né? Como o valor de energia que ele perguntou para a gente está em watt-hora, eu não preciso nem me preocupar em transformar essa unidade. Então, para a gente calcular a energia, o tempo a gente já sabe que é 1 hora. Agora, falta achar a potência no receptor. Por que no receptor? Porque ele está falando que é a bateria de força eletromotriz E2. Agora você tem que tomar um cuidado, né? A bateria vai consumir ao todo, não em função dos 3 volts da força eletromotriz, e sim em função dos 4 volts, que é a tensão total que essa bateria está recebendo, que a gente já calculou que é a DDP lida pelo voltímetro V2. Por isso, pessoal, se eu quero calcular a potência ali, a potência vai ser o quê? Vai ser a DDP-V vezes a corrente. Então, a potência fica para a gente a DDP, que é 4 volts, vezes a corrente total, que é 1 ampere. Aí a gente chega que a potência na bateria E2 é igual a 4 vezes 1 é 4. A unidade de potência é watt. Então, agora que a gente já sabe o valor da potência na bateria de força eletromotriz E2, a gente substitui aqui na equação 4 e vai achar que a quantidade de energia é 4 vezes 1 vai dar 4. Como a potência foi em watt e o tempo foi em hora, fica watt vezes hora. Essa é a resposta que a gente estava procurando nesse item e é exatamente o valor que ele perguntou para a gente. Então, o item 32 está certo. A gente vai colocar ele no nosso somatório. Eu vou colocar aqui, ó, mais 32, tá bom? Seguindo, pessoal. Item 64. A potência dissipada por efeito Joule no gerador é igual a 1,5 watts. Pessoal, a gente tem que ficar bem atento sempre sobre qual elemento ele perguntou, se foi no resistor, se foi no receptor ou no gerador. Mas ele deixou bem claro ali que foi no gerador. A parte responsável por dissipar potência é sempre a resistência interna. E aí, para a gente calcular a potência na resistência interna, é bem simplesinho, né? Então, a potência dissipada no gerador, que é 1, é só pegar a resistência interna vezes a corrente elevada ao quadrado. Então, a gente vai chegar aqui. A potência dissipada no 1, que é o gerador, é igual à resistência interna, é 1 ohm, foi dado para a gente,
vezes a corrente que a gente calculou, que é 1 ao quadrado. Ou seja, a potência dissipada lá na resistência interna do gerador é igual a 1 watt, tudo bem? Então, essa resposta aqui é o que a gente estava procurando nessa questão. Ele perguntou para a gente se a potência dissipada era 1,5 watts. Tá falso o item 64. E, de novo, né? Como é uma questão somatória, os itens corretos para a gente foram o 01, o 02, o 08 e o 32. Então, a gente vai somar essas respostas e vai colocar no gabarito. 32 mais 8 dá 40, mais 2 dá 42, mais 1 dá 43. Essa é a resposta que a gente vai colocar no gabarito, tá certo? Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de eletrodinâmica. Essa aula de hoje é uma aula essencial, tudo bem? Você percebeu que ela te exigiu um pouquinho mais, mas é normal, porque a gente usou para resolver essa segunda questão, por exemplo, tudo que a gente estudou até agora, tá bom? Tchau e até a próxima aula.